Boa tarde, vamos para o nosso segundo episódio da série A Semana que Mudou o Mundo. Quando a religião atrapalha Deus. E vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver nela se acharia alguma coisa. E chegando ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Marcos 11, versículo 13. E ao ensinar, dizia-lhes: Não está escrito, a minha casa será chamada por todas as nações de casa de oração, mas vós as tendes feito covil de ladrões. Marcos 11, versículo 17. A ressaca espiritual do Domingo de Ramos é pesada. Jerusalém ainda tinha os ramos de palmeiras murchando nas ruas, mas a atmosfera mudou. Jesus acorda na segunda-feira com uma missão impopular: limpar a casa. Muito de nós amamos o Jesus que multiplica pães e acalma a tempestade, mas temos um medo profundo do Jesus que vira mesas e segura um chicote. Neste dia, ele entra no templo e interrompe o culto. Por quê? Porque o culto tinha virado comércio, a religião tinha virado barulho, estética e lucro, mas havia perdido a conexão vital com o céu. Ao mesmo tempo, ele amaldiçoa uma figueira. O que essas duas coisas, um templo barulhento e uma árvore muda, têm em comum? A aparência sem frutos. Tanto o edifício quanto a planta eram bonitos por fora, cheios de folhas e movimento, mas não alimentavam ninguém. Segunda-feira é o dia de perguntar: a nossa vida com Deus é real ou apenas uma fachada bem pintada? A figueira tinha folhas. Na botânica daquela região, quando essa árvore tem folhas, ela anuncia que já possui os primeiros frutos. As folhas eram uma propaganda biológica dizendo: aqui tem comida, aqui tem vida, mas era uma propaganda enganosa. Jesus não amaldiçoou a árvore porque ela estava seca, mas porque ela era hipócrita. Ela prometia o que não tinha. Se ela estivesse seca, Jesus poderia ter tido compaixão. Mas ela estava fingindo estar viva. Quantos de nós somos crentes de folhas? Temos a linguagem certa, temos a roupa certa do domingo. Postamos os versículos certos no Instagram, mas quando alguém chega perto buscando fruto de amor, perdão, paciência ou caráter, encontra o quê? Só folhas. Deus não odeia a esterilidade confessa, ele odeia o teatro religioso. Pátio do templo, que deveria ser o lugar onde os gentios podiam orar, parecia uma feira livre. O som não era de adoração, era de câmbio, de moedas, vendas de animais e negociação. Eles transformaram o acesso a Deus em um business. Eles dificultaram a entrada de quem não tinha dinheiro ou aprovação. Jesus vira a mesa porque ele não suporta que a religião coloque obstáculos burocráticos entre o pecador e o Pai. Ele declara: a minha casa será chamada casa de oração, não casa de show, não casa de política, não casa de comércio. Oração. Faço uma pergunta perigosa: se tirarem a música, o ar-condicionado, as LEDs, as luzes de LED e o conforto da nossa igreja, ainda sobra adoração? Ou nós só gostamos do evento. Se o silêncio nos assusta, talvez nosso templo esteja cheio de ladrões.
A religião sem Cristo é a força mais perigosa da Terra. Ele nos dá a sensação que estamos bem, vacinados contra a verdade, quando na verdade estamos morrendo. Os sacerdotes ficam furiosos com Jesus, não porque ele pregou heresias, mas porque ele mexeu no sistema. Ele tocou no bolso do orgulho. Jesus prefere bagunçar a nossa vida para nos salvar do que nos deixar, às vezes, nos deixar organizados no caminho do inferno. Às vezes, a maior bênção que Deus pode nos dar é virar a mesa da nossa estabilidade, derrubar as nossas moedas e nos mostrar que o nosso culto estava vazio. Deixe Ele virar as mesas do seu coração hoje. A desordem santa é melhor do que a ordem profana. A lição da figueira e do templo é única. Deus não se impressiona com movimento, barulho ou folhagem. Ele procura fruto. Ele procura a essência. Uma árvore seca pode ser cortada, mas uma árvore frutífera alimenta gerações. O cristianismo não é sobre parecer, é sobre ser. Segunda-feira é dia de trabalho e o trabalho espiritual de hoje é a sinceridade. Pare de fingir. Se você não tem fruto, se o seu cristianismo é apenas cultural, confesse para Jesus agora mesmo: Senhor, eu estou seco. Tenho folhas, mas não tenho figos. Ele pode fazer brotar vida no deserto se houver honestidade, mas ele amaldiçoa o fingimento. Não seja uma figueira bonita de longe e decepcionante de perto. Deixe Jesus fazer a faxina. Pode doer ver as mesas virando e as moedas rolando pelo chão, mas o que vem depois é uma casa de oração limpa e cheia da glória. Senhor Jesus, entre no templo do nosso coração hoje com autoridade. Nós te damos permissão total para virar as mesas. Jogue fora o nosso orgulho, a nossa vaidade religiosa, o nosso amor pelo dinheiro e tudo que ocupa o teu lugar de honra. Nós não queremos ter apenas folhas, aparência de piedade, sem poder transformador. Queremos dar frutos dignos de arrependimento. Faz de nós uma casa de oração verdadeira, onde o teu Espírito habita livremente. Amém. E esse foi o segundo episódio da série A Semana que Mudou o Mundo. Amanhã, às 12 horas também, nós temos o terceiro episódio, A Máscara da Hipocrisia. Espero você, tenha um bom resto de segunda-feira e até o próximo.